Pai do Senhor aos irmãos, trazer uma palavra nesse vídeo aqui, para a honra e glória de Jesus. Deus tem feito grandes obras na nossa vida e nós temos nos alegrado cada dia mais. Mas a palavra que eu passei um tempo estudando, analisando, se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 2. E o tema dessa palavra, alguns tópicos, na verdade, que eu quero estar pregando aqui, estar falando um pouquinho sobre se humilhar na presença de Jesus, reconhecer os verdadeiros amigos, ter amigos que edificam, não olhar para os obstáculos e ter um coração puro. Eu vou ler Marcos capítulo de número 2 aqui. E diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, e conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tenha na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. Irmãos, algo interessante sobre essa palavra é que nós observamos que a gente vê que tem pessoas de caráter nessa palavra, que tem verdadeiros amigos. E a palavra já começa dizendo assim: Jesus estava em Cafarnaum, Jesus tinha ido a Cafarnaum mais uma vez, e chegando lá, juntaram-se uma grande multidão ao redor dele, porque ele pregava a palavra. Cafarnaum já sabia das coisas que Jesus fazia, Cafarnaum já tinha ouvido falar da fama de Jesus, então eles levavam os enfermos até Jesus, levavam ali para que eles fossem curados, e também ouviam a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Só que o interessante, algo que nós devemos observar, é que tem 4 pessoas, 4 homens que se destacam. Não é falado o nome desses homens, e muito menos o nome do paralítico que eles levaram até Jesus. Mas algo interessante é que havia uma amizade entre aquelas 5 pessoas, entre o paralítico e entre aqueles 4 homens. Irmãos, uma coisa que é interessante de nós vermos e observarmos é que tem gente que acha que ter um verdadeiro amigo, que amigo verdadeiro é aquele que está com você quando está tudo bem, que ter um amigo é aquela pessoa que está ali com você nos melhores momentos, partilhando de coisas boas. Mas um verdadeiro amigo é justamente o contrário, é aquele que está em momentos de angústia. Irmão, por que a gente diz isso baseado na palavra? Porque aqueles 4 homens provavelmente já conheciam a história daquele paralítico e se compadeceram e tiveram fé que Jesus poderia curar. E algo interessante, por que ele diz assim, vendo a fé dos 4 homens, vendo a fé daqueles homens, não era nem vendo a fé do paralítico, mas era vendo a fé dos homens, né? Ele viu a fé de todos eles e disse assim: graças à fé de vocês os teus pecados estão perdoados. Então,
nós devemos observar que um verdadeiro amigo é aquele que sempre vai te levar para mais perto de Jesus. Não é aquelas pessoas que vão querer te levar para outros caminhos, que vão dizer que a diversão está fora da igreja, que vão dizer que diversão é estar em festas, fazendo coisas erradas, tirando aquilo que Jesus coloca no seu coração e fazer, tirando as suas forças. Não, o verdadeiro amigo é aquele que te leva cada vez mais perto de Jesus, aquele que cada vez te aproxima de Jesus. Esse é o verdadeiro amigo, aquele que te ensina como se aproximar de Jesus, e quando você já está sem força, ele vai lá e te dá uma mão. Esse é o verdadeiro amigo. É justamente isso, é por esse motivo que a gente chama Jesus de amigo, porque se você observar na palavra, muitas vezes Jesus está escrito assim, e moveu-se de íntima compaixão. Jesus já amava aquelas pessoas antes de conhecê-los ali, naquele momento, já conhecendo a história deles, mesmo sem ele saber, como Jesus conhece todas as coisas, ele já se compadecia daquelas pessoas e já os amava, e já perdoava os pecados, e já dava uma nova chance. O verdadeiro amigo é aquele que vai te aproximar verdadeiramente de Deus. Não é aquele que vai te tirar de perto de Deus. Não é aquele que vai dizer para você ir em uma balada com ele. Esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que vai te dizer: vamos orar, vamos subir ao monte orar. Esse é o verdadeiro amigo. Aquele que vai te levar perto de Jesus. E tem gente que acha que pessoas de Deus, que pessoas que são de Deus para as nossas vidas, amizades que acham que essas amizades são de Deus, é aquele amigo que está sempre presente no culto. Meu amigo não falta uma vez no culto. Não, esse também não é o tipo de verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que tem a presença do Espírito Santo e é aquela pessoa que se mostra presente quando você necessita, que Deus coloca essa pessoa para te ajudar, e essa pessoa te ajuda. Aquela pessoa que se dispõe a ajudar os outros. Essa pessoa se compadece automaticamente por causa do coração bondoso que tem das outras pessoas. E é esse tipo de pessoa que nós devemos ter do nosso lado. Ensinar as pessoas a ter um coração puro, ensinar as pessoas a ter um coração bondoso. Isso faz com que nós possamos ter laços de amizades em Cristo que são puros e verdadeiros, que nos edificam automaticamente, que nos levam cada vez mais perto de Jesus. Não é quando você vai na casa dele e passa o dia inteiro lá. Não é quando você vai e dorme na casa dele. Isso não é um sinal de que a sua amizade é forte e verdadeira. Não é um sinal. Mas é, como eu disse, aquele que busca te levar até Jesus, mesmo sem te conhecer muito bem. Aquele que busca te levar pertinho de Jesus. Vamos para um outro ponto. Não olhar os obstáculos. Algo interessante que nós devemos olhar e perceber nessa palavra é que aqueles homens se depararam com uma multidão. Eles estavam com um paralítico na cama, acamado. Eles olharam para uma grande multidão que nem tinha como se aproximar de Jesus, tanto que está escrito assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado. Então, qual que é o sentido da amizade daqueles homens? Eles viram que estava difícil de chegar até Jesus por ali. Eles disseram: por aqui não dá, vamos pensar em outra alternativa. Automaticamente, eles não ficaram arrazoando entre si, dizendo: nossa, não dá para levar ele até lá, vamos voltar, nós temos que desistir aqui. Aqui nós temos que parar porque não dá para ir por esse caminho. Eles não olharam para a multidão em si como um obstáculo. Eles disseram: já que a multidão não nos permite chegar até Jesus, vamos arranjar um caminho alternativo. Vamos ver uma solução alternativa para o nosso amigo, porque ele precisa de um milagre. Então aqueles homens acham esse caminho alternativo, que é por cima do telhado. Eles logo ali dão um jeito de chegar até o telhado. E detalhe, irmãos, para chegar, se você tentar subir com um colchão, alguma coisa do tipo, em cima do telhado de uma casa, você vai ver a dificuldade que é para isso acontecer. Então eles também não desistiram
quando eles estavam subindo, porque você imagina aí para poder trazer esse homem até em cima do telhado. Então a dificuldade foi ver a multidão não conseguir atravessar, depois eles tiveram a dificuldade de subir ainda por cima do telhado. E outro detalhe, eles tiveram que quebrar o telhado, descobrir o telhado para poder ver Jesus. Quando eles viram a Jesus, ainda não estava terminado o processo, ainda não era vitória. Eles viram a Jesus e tinham que descer o amigo deles até onde Jesus estava. Algo importante que nós devemos ver, devemos ter em nosso coração, devemos ter uma visão direcionada por Deus, é sempre olhar para Jesus, nunca olhar para as dificuldades. Olhar para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e não olhar para as dificuldades. Porque aquele paralítico, com certeza, ele estava olhando e vendo no seu coração uma oportunidade de estar mais perto de Jesus. E não a oportunidade, não ver ali a multidão e ver ali como que eles iam subir e começar a dizer, vamos desistir, aqui não dá. E nenhum daqueles homens fizeram isso, porque se eles tivessem feito, não estaria escrito na Bíblia. Então eles tinham no coração deles um objetivo. Eles tinham no coração deles um objetivo claro, que era levar o amigo deles até Jesus. Então nessa caminhada nós temos que encontrar um objetivo claro, um objetivo que é chegar até Jesus e levar pessoas até Jesus. Porque tem gente que está, sim, nesse mundo, necessitando de ajuda. Tem gente que já está paralítico, que não consegue mais se aproximar de Jesus. Mas tem pessoas que ainda estão com saúde, que nós devemos ser instrumentos na vida dessa pessoa, para que Deus possa nos levar, possa nos conduzir até Jesus. Que nós possamos conduzir cada uma dessas pessoas até Jesus. Porque eles acham impossível a causa que eles têm. Mas nós sabemos a fé que nós temos no nosso coração de que Jesus pode curar, de que Deus pode libertar, de que Deus pode realizar muitos milagres e pode trazer uma nova vida ao nosso coração, a nossa vida, a vida deles. Então algo que nós devemos ter é objetivo, algo que nós devemos ter é persistência. E outro tópico importante que eu queria frisar aqui, que nós devemos descer, se humilhar na presença de Jesus. Ah, como assim, irmão? Isso não está escrito nessa palavra. Está escrito no versículo 4 que eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então eles levam o paralítico por cima do telhado. Então algo interessante, que quando Jesus diz assim para ele, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Algo interessante que nós devemos observar, que nós devemos estudar aqui, é que aqueles homens tiveram que descer, aquele paralítico teve que descer diante de Jesus, teve que estar humilhado, ele estava no leito, não havia como ele se levantar, ele não havia como se locomover. Então ele teve que descer na presença de Jesus, teve que descer diante de Jesus, para que Jesus pudesse dizer para ele, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, para que Jesus possa nos perdoar, para que Jesus possa nos lavar com o sangue dele, é necessário que nós nos humilhemos na presença de Deus. E algo interessante, que para aquele homem chegar até Jesus e se humilhar, estar humilhado na presença de Jesus, para que Jesus pudesse dizer aquilo a ele tinha ajuda de amigos. Então, o verdadeiro amigo é aquele que te leva até Jesus, que você vai reconhecer que Jesus é soberano, que vai fazer reconhecer que você tem que se humilhar na presença de Deus. E assim Deus pode te perdoar, pode perdoar a cada um dos nossos pecados. Essas são as verdadeiras amizades. E algo interessante, que nós precisamos sempre descer na presença de Jesus. A gente nunca deve estar acima. Se aquele homem tivesse ficado em cima do telhado, não teria como Jesus ter feito um milagre na vida dele, porque ele estaria lá em cima. Se ele tivesse, o telhado ali representa, além de uma dificuldade, se você observar, representa orgulho, representa raiva, representa algo que você não quer abrir mão na sua vida.
para se humilhar perante Jesus, para se humilhar perante o Senhor. Então é o que nós devemos fazer sempre, é se humilhar, abrir mão das coisas, abrir mão de tudo, para estar na presença de Jesus, se humilhando. Assim Ele sempre poderá nos fortalecer, nos perdoar e nos levar cada dia mais perto do nosso objetivo, que é entrar no céu. Glória a Deus, aleluia. E outro ponto importante, algo interessante, que nós devemos ter um coração puro. Nós devemos pedir isso a Deus. Por quê? Porque, irmãos, nesse século, nos dias de hoje, muitas pessoas usam de espírito de engano. Falsos profetas existem sim. Só que algo interessante que havia naquele ambiente é que ali havia um verdadeiro profeta. Havia Jesus, né? Havia um verdadeiro rei, um salvador. Porém, ali também havia alguns escribas. E eles observaram que quando Jesus fala àquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, eles começam a razoar no coração, começam a dizer um com o outro: como é que esse homem pode dizer que perdoados estão os pecados desse paralítico? Só Deus perdoa pecados. Eles não reconheceram a soberania de Deus, eles não reconheceram a soberania de Jesus. E a palavra de Deus nos diz na Bíblia que Jesus já havia ido em Cafarnaum outras vezes e já havia realizado um milagre outras vezes em Cafarnaum. Jesus já havia realizado vários milagres naquela cidade, porém ainda havia muitas pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam, pessoas que estavam resistindo à presença de Jesus. Porém, Jesus conhece o nosso coração e a prova disso é que Ele olha para aqueles homens e diz assim, que diz no versículo assim, versículo 8, Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Às vezes nós olhamos para as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas e começamos a nos perguntar. Tem gente que faz isso, tem gente que começa a se perguntar: será que foi Deus mesmo que fez isso na minha vida? Ou às vezes pessoas olham o testemunho de outras pessoas, às vezes nós chegamos a olhar e nos questionar: será que é Jesus mesmo que está fazendo isso? Irmãos, algo que nós não devemos duvidar é da presença de Jesus, é do que Jesus pode fazer, é do que o Espírito Santo pode fazer na vida, tanto nas nossas vidas quanto nas vidas de outras pessoas. Jesus pode fazer muitas coisas e algo que nós nunca devemos duvidar é daquilo que Ele tem feito. Temos que saber reconhecer sim quando é Deus que está fazendo, quando é Jesus que está operando o milagre, quando é o Espírito Santo que está agindo naquele lugar. Mas também temos que reconhecer que isso é importante, saber quando é algo enganoso, né? E nunca devemos julgar, porque quando nós julgamos, nós medimos. E assim como nós julgamos, nós também seremos julgados. E naquele momento, Jesus vem com uma pergunta àqueles escribas. Ele pergunta assim: o que é mais fácil eu falar a este paralítico? Dizer para ele: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: toma o teu leito e anda, vai para a tua casa? E aqueles escribas, eu creio que no coração deles responderam: eu acho que o mais fácil ali é ele dizer que para esse paralítico levantar e andar. Eles viram que o paralítico não podia se locomover, mas Jesus logo olha para ele e diz assim, olha para o paralítico e diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus, ele frisou bem ali: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder nessa terra para realizar milagres, ele vai logo dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então algo importante devemos ter um coração puro para observar e crer nos milagres de Jesus. Outro ponto importante, Jesus pede para que aquele paralítico tome o seu leito e vá para a sua casa.
né? Algo importante. Por que Jesus pediu para aquele paralítico tomar o leito dele? Se ele já estava curado, se ali ele não precisaria mais estar. Ele disse aquilo naquele momento para que o paralítico um dia se lembrasse de quem tirou ele daquele lugar. Jesus faz coisas nas nossas vidas para que nós venhamos lembrar que foi Ele quem nos tirou de certas situações, quem nos curou de certas enfermidades. Jesus às vezes deixa cicatrizes nas nossas vidas, faz com que aconteçam situações para que venhamos ser tratados e tenhamos na memória de que só Ele tem poder, tanto no céu como na terra, para realizar milagres. Então, irmãos, algo que nós devemos ter no coração é a liberdade de adorar a Jesus e reconhecer que Ele é soberano, um coração humilde. Devemos ser humildes na presença de Jesus, para que Ele venha sim agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe cada irmão. Não esqueçam, irmãos, se vocês puderem estar deixando o like aí, dando essa força para que os vídeos possam cada vez ir mais longe, para que as pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus recebam dos milagres de Jesus, recebam na presença de Deus, para que venham ser libertas, curadas, para que venham reconhecer a soberania de Deus. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.